Olá, saudações encantadas do mundo mágico das histórias. Vamos aguardar um pouquinho para ver quem é que tá aí já, para ir chegando. Tô aqui para fazer a nossa live, nossa bate-live de terça-feira, a receita de histórias, onde eu compartilho. Oi, Ju, tudo bem, Juliana? Estou aqui fazendo a live Receita de Histórias, onde eu compartilho toda terça alguma indicação de história ou de livro dentro de algum tema que a minha audiência pede. Então você está aí, você me pede e eu pesquiso aqui algum tema sobre o assunto que você me falar, né? Sobre o tema que você me disser, eu pesquiso alguma história e trago sempre aqui na terça, na nossa live Receita de Histórias. E hoje eu separei um livro muito interessante e coincidentemente tem muito a ver com o que eu vou falar na nossa aula hoje à noite, às 20h30, a segunda aula do workshop Aprenda a Contar Histórias. Está inscrita, Juliana, no workshop? É um workshop online. São 3 aulas onde eu estou compartilhando muito conteúdo para ensinar as pessoas a levarem as histórias para outro nível. E na aula 1, que foi semana passada, foi muito bacana. Eu tive muita participação e muita gente me mandando mensagem. E foi bem bacana, a gente falou sobre o poder das histórias, sobre como você pode descobrir o poder das histórias, além do encantamento, além da diversão, porque tudo isso é muito importante, mas é muito mais que isso. As histórias são muito poderosas, elas são terapêuticas, elas têm muitos poderes que eu falo lá na aula 1. Então, se você ainda não viu, assista. Assim que você entra no link, tem aí no meu perfil. Então, assim que você entra, é flaviagama.com.br/workshop aula 1 ou aula 2, que vai ser a de hoje, para quem quer se inscrever, ainda dá tempo de se inscrever. E precisa se inscrever, porque é uma sala virtual e é limitada, né? A capacidade da sala é limitada, então só as pessoas inscritas conseguem entrar. E eu espero que você se inscreva e que venha. Hoje a gente vai conversar sobre como ensinar com histórias. Gente, eu estou tão empolgada, a aula ficou tão linda, tem tanta coisa, eu estou preocupada se eu vou conseguir passar tudo que eu preparei para passar hoje no tempo que a gente tem, mas vamos lá, né? O mais importante é que a gente compartilhe momentos importantes juntos, que a gente troque bastante. E as aulas são tão interativas, apesar de online, né? Muita gente pensa que o online não é igual ao presencial, realmente não é. Eu acho, hoje, eu ouso dizer que em certos pontos, né, se a gente for comparar, é muito melhor, porque a gente consegue atingir várias pessoas do país inteiro, do mundo inteiro, né? Já tive alunas até de fora, pessoas até de fora aí assistindo a aula. E é muito bacana. E a gente tem muita troca, muita interação. E o melhor, né? Pode assistir depois, se perder. Eu estou disponibilizando a gravação por alguns dias ainda, até o final do workshop. São 3 aulas. Então, a gente teve aula semana passada. Acho que foi na quarta, né? Se não me engano. Temos aula hoje e a próxima aula é na segunda-feira. A gente vai ter a terceira aula que a gente vai falar sobre o jeito certo de contar histórias. Oi, Fátima, tudo bem? Mas hoje, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre como ensinar com histórias. É hoje às 20h30, espero vocês. Mas hoje, aqui agora, no Receita de Histórias, eu vou trazer um tema que tem muito a ver. Eu recebi uma pergunta de uma professora falando como que era possível. Ela é uma professora de geografia e ela me perguntou assim, como é que eu posso levar histórias para a sala de aula, né? Porque quando é português, quando é literatura é fácil, mas no meu caso, que é de geografia, como é que eu posso fazer isso? E eu achei muito bacana a pergunta dela, porque na hora me veio esse livro que eu vou indicar para vocês hoje. E é muito bacana você usar histórias para a sala de aula, no caso dela, né? Ou em casa, né? Para a gente reforçar aí o estudo. Eu uso muito os livros da literatura infantil, inclusive com a Giovana, para reforçar as matérias que ela está estudando.
na escola. Para despertar o interesse, para quebrar aquela resistência. Então, olha que riqueza que é isso. Se você chega, né, quem é professora precisa cumprir um planejamento, precisa dar um conteúdo, mas precisa também engajar seus alunos, né, trazer um interesse, despertar um interesse. Porque é horrível, gente. Eu vejo relato das professoras da minha tribo dizendo como é difícil muitas vezes você preparar uma aula, às vezes investe tempo aí do fim de semana, né? Perde, né? Tempo do fim de semana que é para estar com a família e prepara a aula e com todo carinho e tal, chega na sala, tem que ficar competindo ali com celular, com desinteresse dos alunos, com bagunça, porque os alunos não prestam atenção. E é doído, né? É muito difícil mesmo. E cobrança, né? Porque ela precisa passar conteúdo. Cobrança dos pais, cobrança da coordenação da escola, seja escola pública, seja escola particular. Então, assim, às vezes é muito ingrato isso. E as histórias são ferramentas poderosas para você fazer isso também. Para você despertar o interesse dos alunos, para você engajar os alunos, fazer com que eles queiram saber mais sobre o assunto que você está trazendo. Então, olha que incrível, eu vou falar sobre isso hoje à noite também. E é legal a gente estar falando aqui no Receita de Histórias, porque eu vou recomendar que as pessoas assistam também a live, essa live que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Até como um complemento do que a gente vai conversar hoje à noite no Receita de Histórias, no workshop online. Então, aqui no Receita de Histórias, qual história que eu vou trazer, né? Pensando nessa professora que me perguntou aí sobre... É professora de geografia, de uma escola pública até. E eu não vou citar nome porque, como ela me mandou no direct, eu não sei se ela quer que cite o nome, enfim. Mas é para você, tá? Que me pediu. Assista, eu vou mandar para ela depois para ela assistir. E gratidão por ter me pedido. E se você que está assistindo aí também, agora, ou se vai assistir depois a gravação da live, tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que você quiser perguntar, eu arrumo uma história para te responder, te garanto, aqui no Receita de Histórias, tá? E aí, gente, eu até olhei aqui em casa, e eu não tenho, porque eu já entreguei, eu já mandei alguém que me pediu, que encomendou, e eu mandei pelo correio, e eu fiquei só com uma versão desse livro que eu tenho aqui em espanhol. Temos ele em português e espanhol, é de uma parceira minha, a Cora Editora, que a gente fez uma parceria muito bacana, e eu recomendo muito que vocês vejam os livros da Cora Editora, que são livros, assim, belíssimos, tanto de ilustração, quanto da qualidade do material impresso, quanto do conteúdo. Porque não adianta ser só um livro bonito, né? Não adianta ter só um corpinho bonito. Isso vale para livros e para gente, isso também. Então, o conteúdo dos livros é muito bacana, sabe? São livros assim que dá para trabalhar várias questões. Inteligência emocional, valores, enfim. Dá para trabalhar muita coisa quando a gente tem esse olhar sensível, esse olhar atento. E em homenagem a essa professora de geografia que me pediu, eu vou mostrar para vocês esse livro que eu trouxe aqui para recomendar, que é um livro que a intenção dele não é falar sobre geografia, mas ele acaba falando sobre geografia, sobre história, fala também sobre os valores humanos, né, sobre amizade, fala sobre a nossa origem, né, olha o tanto de coisa que dá para a gente trabalhar, né? A nossa origem na nossa família, a questão da escolha do nome, fala sobre apelido, a questão de colocar o apelido, de como tem a ver. Nem sempre colocar apelido é bullying, né? Hoje a gente está muito cheio de dedos para tudo, né? Ah, não pode pôr apelido porque é bullying, que não sei o quê. Claro que é, né? Tem isso. Mas tem apelidos que são carinhosos, e que a criança ou a pessoa que recebe o apelido, ela se identifica com ele. E esse livro fala sobre isso também. E também fala sobre a questão racial, porque o personagem do livro é negro e ele tem um apelido que tem a ver também com a cor da pele dele.
E é um apelido tão carinhoso e é bonito de ver, sabe? Até pra gente trabalhar. Olha o tanto de coisa que eu falei aqui, que dá para se trabalhar com esse livro, que eu vou mostrar daqui a pouco. A gente pode trabalhar, olha, nem sei se eu vou lembrar de tudo, vamos lá. Né? A geografia, né, que foi o pedido da professora, alguma coisa que ela pudesse trabalhar, como é que ela poderia trabalhar, né, levando histórias, porque a matéria dela é geografia, não é português, não é literatura. Olha só, dá para trabalhar a geografia, a história, dá para trabalhar valores como a amizade, o respeito, dá para trabalhar a questão do bullying, né, e mostrar que nem todo apelido é depreciativo, nem todo apelido é bullying, que tem alguns apelidos, como no caso desse, que é uma identificação carinhosa, que tem a permissão de quem recebeu o apelido. Olha o tanto de coisa que dá para trabalhar. Então, assim, viu tanto de matéria que dá para você interrelacionar, né? Dá para trabalhar aí uma equipe de professores, vários professores trabalhando vários conteúdos dentro deste mesmo livro, né? Dessa história que vai unir. Oi, Nilza, tudo bem? Que dá para unir vários conceitos, trabalhar a inteligência emocional dos alunos. Ei, Cíntia, carioca em London, tá lá em Londres, dando tchauzinho aqui pra gente, ó. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Tavares, Altos Produções, tudo bem, gente? Muito prazer. Então, assim, tudo, gente, é questão da gente ter o olhar atento. Eu vou falar mais profundamente sobre isso no nosso workshop hoje, como contar histórias. Então, como contar histórias não, como ensinar com histórias. O workshop é Aprenda a Contar Histórias. Convido todos vocês, sem brincadeira. A aula da semana passada foi muito bacana, a gente falou sobre o poder das histórias. Mas a de hoje tá tão legal, mas tão legal, assim, eu preparei muita coisa que eu fui compilando, eu falei assim, gente, acho que isso seria uma coisa que iria agregar muito, que iria ajudar. Porque a minha intenção com esse workshop é que as pessoas saiam, que assistam às aulas e saiam, assim, levando as histórias para outro nível mesmo. Saiam com consciência do poder que as histórias têm e que aprendam a usar isso. Então, não perde a aula de hoje. A inscrição está aí no link no meu perfil. Aguardo você. Então, gente, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui está em espanhol, porque tem a versão dele em português e espanhol. Olha aí, mais um ganho, né? Você pode trabalhar com seus alunos com esse livro em português e ensinar o espanhol, fazê-los ler, né, as duas coisas, comparar as palavras. Olha que bacana. Esse aqui que eu tenho, eu só tô com a versão em espanhol porque o outro eu mandei pelo correio e eu não fui lá na Cora pegar outro para repor, mas vou mostrar para vocês. O livro em português se chama Cafezinho e em espanhol, Cafecito. É esse aqui, ó. Tô mostrando a versão dele em espanhol, que é o Cafecito. É da Cora Editora. Viu aí? Pode entrar lá no site da Cora, pode comprar direto do site da Cora. Se quiser comprar comigo também, é o mesmo preço, então você que escolhe, né? A minha intenção é realmente mostrar a qualidade desse material e é um livro muito bacana. E aí, gente, o que é a história desse livro? Esse menino da capa, como vocês podem ver, ele é negro e ele tem o apelido de Cafezinho. Todo mundo chama ele de Cafezinho e ele gosta. E Lu, tudo bem, querida? Edivane, Ana, dando tchauzinho aqui para todo mundo. E ele gosta desse apelido, sabe? Ele se identifica. Então, olha só, esse apelido não é bullying para ele, porque ele se identifica com isso. Ele não se sente xingado, ofendido. Olha como dá para você trabalhar aí o que é bullying e o que não é. Porque a gente hoje em dia fica com tanto medo, né, de será que pode pôr apelido? Outro dia a Giovana me perguntou há alguns anos, né, porque o nome da minha filha é Giovana e as colegas chamam ela de Gi, de Jo, de Jojo. E aí eles estavam discutindo sobre isso na escola e ela me perguntou, ela devia ter uns 6, 7 anos, ela me perguntou assim, mãe, quando eles me chamam de Jo, eles estão fazendo bullying? Aí eu perguntei por quê, filha? Ela falou, porque não pode pôr apelido, e Jo não é apelido. Então, existe essa diferença, né? Então, olha só, esse livro também dá para você trabalhar, que não precisa ficar tão cheio de dedos assim, né? Nem tudo é bullying, nem tudo é ofensa,
e precisa tomar esse cuidado. Eu já ia falar tomar esse café, porque eu abri aqui o cafecito e ele tá aqui tomando um cafezinho. E ele adora, sabe, tomar café. E aí ele começa a pensar, né, de onde que veio o café? Né, essa bebida tão gostosa, tão cheirosa. Quem gosta de café como eu, né, a gente começa a tomar o café antes mesmo de beber, né? Ele tem aquela sensação assim de aconchego, de conforto, quando a gente sente o cheiro do café. E olha que bacana que dá para você trabalhar aí a inteligência emocional e sensorial, né? Fazer essa experiência, levar o café para a sala de aula ou trazer seu filho na cozinha, fecha o olho, adivinha o que eu estou fazendo? Coar aquele café, sabe? Daquele cheiro, que sensação que isso desperta no corpo. Olha como dá para viajar aí. E contar a história do cafecito. Então, para a professora que me pediu, que é a professora de geografia, olha que legal, né? Além de trabalhar tudo isso, ele traz também... Aí tem um determinado momento aqui do livro que o menino ele vai dormir pensando nessas questões, né? De onde que vem o café, quem que inventou o café, onde que surgiu e tal. E aí ele dorme e ele sonha. E ele sonha com esse amigo aí que ele ganha. E aí esse amigo leva ele em vários lugares e aí ele vai descobrindo, né, como é que se planta o café, onde é que existe o café. E aí ele descobre que lá na Arábia também se cultiva café há mais de não sei quantos mil anos e que o café veio de lá. Então olha que bacana, olha como dá para você levar essa história numa aula de geografia, como foi o pedido dessa professora. Então você leva numa aula de geografia, conta essa história do cafecito, nessa versão aqui em espanhol, ou em português, o cafezinho. Você conta a história desse menino que viveu essa aventura, nesse sonho, e todas aquelas crianças vão viajar junto com esse menino. E aí você pode propor isto. Vamos pesquisar então a origem do café, vamos pesquisar como é que é o relevo, como é que é o clima. E aí contextualiza, gente, porque é muito chato quando a professora chega e fala: vamos decorar o clima, existem tantos tipos de clima, existem tantos tipos de relevo. A Giovana fez prova essa semana e estava lá, né, decorando mesmo, rocha magmática, rocha sedimentar, rocha metamórfica. Eu nem lembrava mais que existia isso. E para ela isso tudo é muito abstrato, né? Para a criança fica muito descontextualizado. Mas quando você traz falando, né, que o cafecito ou cafezinho foi lá na Arábia, né? E que o clima da Arábia é um clima mais árido, mais seco, que lá tem deserto, ele consegue enxergar esse personagem aqui andando no deserto. Ele consegue ver para que ele está estudando geografia, percebe? Então ele consegue entender e contextualizar e aquilo faz sentido, porque anota aí, mães de plantão, educadoras, todo mundo que trabalha com criança, coaches, kid coaches, enfim, todo mundo que tem uma criança, um vizinho aí, que, né, se você é vizinho de uma criança, não adianta, gente, a criança só aprende e só vai fazer o que fizer sentido para ela. O que não fizer sentido, ela nem vai te ouvir, ela vai descartar. Então, a gente precisa perceber, né, e mudar. Oi, Tiala linda! A Tiala Gracinha aí, gente, psicopedagogas. Tudo bem, Tiala? Então, gente, a criança, ela só vai fazer o que fizer sentido para ela. Então, quando você traz uma história e você conta essa história bem contada, e você, como essa história aqui, que é muito linda, e aí no final do livro, vou dar spoiler, tá? Vou contar o final. A mãe conta para o menino que ela também sonhou com o mesmo personagem que aparece aqui, que é um árabe que aparece, que conversa com o menino. Esse aqui, olha, tá vendo? Ele tem o nome, eu esqueci o nome dele, deixa eu ver se eu acho aqui. E esse aqui tá em espanhol, tá meio complicado aqui. Engraçado, né, gente? A gente olhar em outra língua, quando a gente olha em português, você bate o olho e você já vê, mas enfim. E dá para ler, tá? Mesmo quem não fala o espanhol fluente, dá pra gente ler e entender. E tem a versão em português. Então, eu recomendo esse aqui que você compre as duas. E dá para trabalhar até isso, né? A outra língua dentro de sala ou com o filho em casa, enfim. Não tô achando o nome. A Caudi.
acho que é Caldi mesmo o nome do... Não sei se Caldi é o carneiro, enfim. Você vê como que é bacana, porque aí a mãe fala que também teve um sonho com esse personagem e que ele falou para ela como que o menino deveria chamar. Então é muito legal, gente, essa conexão, né? E aí eles dão um abraço, o filho, né, dá um abraço e os dois bebem o café juntos, olha que lindo. E tem esse momento aí desse vínculo e dessa brincadeira, né? E é muito bacana da gente ver assim como que dá para trabalhar um monte de coisas. Então você imagina o que você faz com um livro desse, né? Você contextualiza a matéria, a disciplina, o conceito para a criança e aquilo passa a fazer sentido para ela. E ela vai querer aprender, ela vai querer saber, ela vai entender como que o clima influencia. É em qualquer lugar que dá para plantar esse tipo de coisa, né? Em qualquer lugar que dá para cultivar o café. O que mais que precisa ter? Um solo. Então o solo é isso. Isso é estudar o solo, né? Então, num lugar arenoso, não vai brotar. Não vai, porque essa planta precisa de nutrientes. E aí ela começa a contextualizar por causa de uma história que você introduziu e fez sentido para ela. Não fica aquela coisa solta assim, né? O que é isso, né? O que é clima? Explica esse conceito, gente. Clima é uma coisa vaga demais para a gente, é abstrata demais para a criança compreender. O cérebro dela não dá conta de processar, muitas vezes, porque nosso cérebro, quando a gente nasce, ele não está 100% formado. Então, olha a importância. Ei, querida Kellen, da minha tribo 4. Gente, eu fiquei tão feliz. Vou contar para vocês. A Tiala, que está aqui assistindo, Tiala Amaral, da Psicopedagogas, acompanha o trabalho dela, é lindo. Tiala está na minha tribo 5, olha que alegria, que honra. Super feliz, ela tá meio gripadinha, né, Tiala? Melhoras aí. Se a Tiala melhorar, a gente vai fazer uma live essa semana ainda. Acompanha aí nos nossos stories que a gente vai fazer uma live juntas. Mas essa era a dica que eu queria... Tiala, toca aí! Que eu queria passar para vocês hoje, desse livro lindo, que essa linda, uma professora de geografia que me pediu, e ela ela mandou um direct, ela estava muito angustiada, porque ela acompanha, né, o Receita de Histórias, hoje eu ainda não a vi aqui. E ela me mandou falando assim, Flávia, eu acho tão bacana, mas eu acho que é mais fácil para quem é professora de português ou literatura levar um livro desse para poder... para a sala de aula, né? Como que eu, professora de geografia, vou levar? Então, eu trouxe o cafecito, né? A versão em espanhol, e tem o cafezinho como um exemplo de como dá para trabalhar assim. Não existe limites para as histórias. Quando a gente se abre para esse universo, a gente apura o nosso olhar com sensibilidade, a gente percebe o potencial que as histórias têm, a gente sabe usar as histórias como ferramentas. Então, use as histórias como ferramentas. Acompanhe aqui as minhas lives, acompanhe minhas divulgações, que eu estou sempre falando sobre isso, para que você comece a olhar para as histórias com um olhar mais apurado e você leve realmente as histórias para outro nível. É isso que eu quero te ajudar a fazer. E hoje à noite eu vou te ajudar a fazer ainda mais. A gente vai conversar mais sobre isso, de como você pode ensinar com histórias. Então, espero que tenham gostado. Gostaram, gente, da indicação? Quem chegou aí depois, coloca aí para mim. Cafecito, da Core Editora. Tem ilustrações lindíssimas. Recomendo muito para todas essas coisas. Quem perdeu o início da live, assista, porque eu falei bastante sobre um monte de coisa que dá para trabalhar aqui com esse livro, tá bom? Gratidão pela presença de vocês. A Receita de Histórias é uma live mais rapidinha mesmo, só para poder passar esse conteúdo aí que me pedem. E se você tiver alguma dúvida, algum comportamento, algo que você queira pensar aí, né? Será que dá para trabalhar isso com alguma história? Manda para mim que eu te mostro que dá aqui na Receita de Histórias toda terça de manhã, tá bom? Obrigada, boa noite. Inscreva-se no link que está aí no meu perfil para a aula de hoje. Espero você, a aula tá imperdível, eu garanto. Tchauzinho e até a noite.